aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Se confia no canal, se confia no conteúdo, já chega dando aquele like, né? Já chega comentando alguma coisa, depois volta pra comentar o conteúdo. Mas galera, vamos fazer esse vídeo chegar mais longe. Da outra vez eu pedi pra vocês comentarem, até torcedor do Vasco apareceu. Então é isso aí, comenta o time que você torce, põe um emoji, sabe? Coloca aí algum comentário, vamos lá e tal. Bibo sempre trazendo conteúdos legais ou não. Se você quiser também, se você não gosta de mim, mas vem aqui assistir os vídeos, pode falar mal de mim também nos comentários, só não xinga, né, a minha família e os meus convidados, mas, pô, assim, vamos lá, gente, vamos engajar aqui, porque isso leva o vídeo mais longe, é a linguagem do YouTube, tá bom? Já dá aquele joinha, se ainda não se inscreveu no canal, se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal, tá bom? Que isso também nos ajuda a ir mais longe. E quer continuar nos ajudando? Compra na Insider com o link do Bibotalk e usando o nosso cupom @Bibotalk, tá bom? @ Bibotalk é no Instagram. O cupom na Insider é Bibotalk e você tem desconto e ajuda o nosso canal, tá bom? Vou estar deixando aqui na descrição. Bem, galera, hoje é dia do trabalho. Hoje é dia do trabalho, dia do trabalhador, na verdade. E nós precisamos pensar fé e trabalho, isso é uma coisa óbvia. Inclusive, no meu livro, vocês estão sabendo que eu lancei um livro, gente? A continuação do Deus que Destrói Sonhos? Vocês estão sabendo disso? Como se tornar um cristão inútil, tá? Lancei esse livro agora, né, em março e abril, já está disponível pra galera, já tá chegando pro pessoal, tô muito feliz. E no capítulo 6 desse livro, pessoal, eu tenho um capítulo, o capítulo 6 desse livro se chama Como Glorificar a Deus se eu odeio o meu trabalho? Ó, você quer ver o sumário do meu novo livro? Tá aqui, ó. Esse é o sumário do meu novo livro. Como glorificar a Deus se eu odeio meu trabalho? É uma realidade no Brasil. A galera odiar o trabalho ou tolerar somente o trabalho, mas não sentir prazer naquilo que faz. É uma realidade brasileira e a gente precisa lidar com isso quando a gente fala de fé e trabalho. E neste meu livro aqui, Como se tornar um cristão inútil, eu arrisco uma resposta, tá bom? Tá bem legal. Eu não quero trazer todos os aspectos que eu trago aqui no capítulo do livro, mas eu quero trazer um pra gente pensar junto nesse videozinho curto aqui, que é essa separação errônea que nós evangélicos em pleno 2025 ainda fazemos, o trabalho secular e o trabalho espiritual. Ainda ontem mesmo eu vi um comentário aqui no YouTube e a pessoa fazia essa separação, né? O que eu faço para Deus e o que eu faço aí, entendeu? E o que eu faço para Deus geralmente é alguma coisa que eu faço na igreja. Nós precisamos parar com essa dicotomia, nós precisamos parar com essa mentalidade medieval, que inclusive Lutero, reformador alemão no século XVI, já lutou contra isso. E olha só, inclusive eu cito Lutero aqui no meu livro e eu quero ler para vocês pelo menos umas 2 passagens de Lutero que eu acho que nos ajudam a pensar essa relação entre fé e trabalho, sagrado e profano, espiritual ou secular, essa divisão. E aqui, se você quer parar o vídeo, já pode parar agora, mas eu digo para ti, essa divisão não existe para quem é cristão. Para nós que somos cristãos, tudo é espiritual. Olha só o que Lutero diz. É por invenção que Papa, os bispos, padres, monges devam ser chamados de classe espiritual e príncipes, senhores, artesãos e camponeses de classe secular. Isso é, de fato, uma invenção e um engano muito sutis. Ainda assim, ninguém deve ser intimidado por isso. E por este motivo, na verdade, todos os cristãos são classe espiritual. E não há entre eles diferença alguma, a não ser a ocupação que possuem. Cara, Lutero já lá no século XVI já tentava trazer isso para a igreja. E olha só como a gente precisa voltar para alguns elementos da reforma protestante. Inclusive a própria igreja luterana precisa voltar para alguns elementos de Lutero muitas vezes, porque se cria dentro da própria igreja luterana essa ideia, né, da classe espiritual, do pastor, daquele que ele pode fazer isso, o membro não pode fazer e tal. E percebam como a gente precisa voltar. Aliás, sendo bem claro, todos nós precisamos voltar para o Evangelho de Jesus Cristo. Era o que Lutero queria, inclusive. Vamos voltar para o Evangelho, tá bom? Mas eu digo que a gente voltar para Lutero no sentido que tu vê, o cara já tinha uma clareza lá atrás. E a gente ainda hoje patina nessas coisas e a gente não pode patinar nisso. Gente, não há divisão.
O que você faz para pagar os seus boletos é tão espiritual quanto o pastor que prega domingo após domingo. Nós precisamos entender isso. Eu não sou mais espiritual que você porque eu gravo vídeo no YouTube falando de Deus, porque eu tenho um podcast, porque eu escrevo livro. Eu não sou mais espiritual que você por causa disso. Eu posso ser por outras coisas, e provavelmente eu não sou. Mas, entendeu? Eu não estou dizendo que não existem pessoas mais espirituais do que outras. Sim, existem pessoas que buscam mais a Deus, que são mais atentas a Deus. Existem pessoas mais espirituais do que outras. Isso é fato. Depende muito da sua busca, da sua relação com Deus. Mas essa pessoa, ela pode ser extremamente espiritual e ser mais espiritual do que o Papa. Ela pode ser mais espiritual do que aquele pastor famoso que você conhece, entendeu? Porque não está ligado ao que eu faço para Deus na igreja, mas está ligado à vida que eu tenho diante de Deus. Por isso que quando nós pensamos em fé e trabalho, a gente tem que tirar essa dicotomia de secular e sagrado. A gente não tem essa divisão. O seu trabalho é tão sagrado quanto aquele missionário que está lá naquele país assim ou assado. Você precisa enxergar isso. Que o seu trabalho é tão sagrado quanto um missionário, quanto uma missionária. O seu trabalho é tão importante para o mundo como qualquer outro trabalho que é realizado em nome de Jesus. E a grande lance é que você também deveria fazer o seu trabalho em nome de Jesus. Isso faz toda a diferença, galera. Olha o que Lutero está dizendo sobre as vocações. Eu acho muito legal, né? Que Lutero vai interpretar 1 Coríntios 8, se não me falha a memória, e é esse lance, cada um permaneça na vocação com o qual foi chamado. Então, assim, se você foi chamado para Deus tendo uma profissão, almejando uma profissão, continue com esse sonho, com esse planejamento, entendeu? Mas faça isso diante de Deus. Vocação, de acordo com Lutero, são as máscaras de Deus. Vemos nossos pais que nos deram a vida, o lavrador que cultiva o grão, que entrou no pão que comemos no café da manhã, os policiais que nos protegem dos criminosos e o pastor que pregou o evangelho que recebemos pela fé. Mas, pairando sobre todos eles, está o próprio Deus, que opera através deles. Deus se esconde, ou seja, está presente, mas não visível, nos seres humanos comuns que nos abençoam por seus atos no dia a dia. Você, com o seu trabalho, mesmo que você não goste dele, pode talvez criar uma consciência de que você faz isso em nome de Jesus. E com isso eu não estou dizendo que você não possa agora almejar um trabalho melhor e se planejar para ter um emprego melhor. Não faça isso assim que possível, sem sacrificar a sua vida, a sua sanidade mental, a sua espiritualidade, a sua família, mas sim planeje um emprego melhor. Mas enquanto isso não acontece, entenda que você está ali agindo em nome de Jesus. Então, a você, trabalhador, que faz esse país rodar, que trabalha, entende? Que infelizmente muitas vezes sofre nesse mundo capitalista selvagem, como diria capitalismo selvagem. Cazuza? Homem primata? Será que é Cazuza? O Cacau não tá aqui para me ajudar, o Cacau saberia dizer com certeza, você que sabe, me ajuda aqui nos comentários. Mas é isso, gente, é isso. O capitalismo, ele é um modelo econômico que nós temos agora, não consigo imaginar um outro que fosse melhor, mas, de fato, nós precisamos humanizar cada vez mais as nossas relações com o trabalho. Isso aí daria um outro vídeo também. Digita no Google aí, ó, Cansaço Bibotalk. E ouça os nossos podcasts sobre espiritualidade para uma sociedade cansada, entendeu? Ouça. A gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Mas hoje é o Dia do Trabalhador. Tomara que você esteja descansando, tomara que você aprenda a descansar e entenda o seu trabalho como algo que é glorificar. Eu corto essa parte. Não tem edição. Então tá, mas vou refazer a frase aqui. Entenda o seu trabalho como algo que faz parte da sua adoração a Deus. Isso é muito importante e vai fazer toda a diferença quando você acordar segunda-feira pela manhã. Gostou do vídeo? Comenta aqui, entendeu? Comenta, deixa o seu comentário, o seu like, sabe? Ajuda nós. O link para você adquirir o meu novo livro está aqui na descrição, tá bom? O link da Insider também está na descrição. Deus abençoe todos vocês, um bom descanso e eu volto na segunda-feira, se Deus quiser. Aliás, não, eu volto amanhã com o BT Papo. Eu e Cacau Marques respondendo a pergunta sobre, mano, por que Jesus contava umas paradas difíceis que a gente não conseguia entender? O que Isaías falava? O que Deus falou para Isaías? Vai lá, prega que eles não vão entender nada. E Jesus fala, eu vou pregar e é para eles não entenderem mesmo. O que Jesus quis dizer com isso, mano? O que Deus quis dizer para Isaías com isso? Vai ser no BT Papo de amanhã, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.